Boa noite a todos. Tudo certo por aí? Beleza? Alguém chegou a terminar aquela análise da última aula do segundo arquivo? Eu vou, antes de começar a matéria da aula de hoje, eu vou fazer rapidinho o final da aula passada, desse segundo arquivo. E o que você encontrou, Felipe? O que você pode dizer do malware? O segundo arquivo ele faz o quê? Eu creio que provavelmente o primeiro que deve salvar nesse TXT aí, e aí o segundo ele envia. Então eu vou mostrar aqui rapidinho. É isso daí, Guilherme. Ele manda através de uma página PHP, né? O Realce, ele abre o arquivo e envia. Então eu vou pegar aqui, ó, rapidão, só para mostrar para todo mundo. Esse daí era o 42. Identificando o primeiro programa, o real.ez, todas aquelas informações que ele pede para o cara digitar, ele salva nesse TXT. E aí automaticamente ele chama o reals.ez. E o reals ele abre esse TXT e envia por post para uma página PHP. Só que ele passa o nome das variáveis, e pelo nome das variáveis que ele passa pela URL, dá para imaginar que ele está tentando mandar por e-mail. Então estão aqui os dois arquivos. Beleza, Felipe. Vou mostrar aqui. Então eu vou direto aqui no segundo. Vou descompilar ele no DD, que é o descompilador de Delphi. Vou salvar o gerado, projeto gerado. E agora eu vou abrir no Delphi. Ó, o nome do projeto é Puga aqui. O outro era o Dragon, né? Então aqui ele abre o projeto. Por enquanto não tem o form. E aí para exibir os forms é só vir aqui no View Form. Ele tem um form, ó. Bobiô dançou, é o nome do form. E aqui ele dá erro falando que não tem o componente que lida com HTTP, que é o Ind componente, acho que chama Ind. É um componente bastante conhecido de Delphi para lidar com a rede. Então aqui tem o formulário, ó, carrega sua alma. Chama o nome do formulário. Formulário não. Formulário é o Bobiô dançou. O carrega sua alma é o Memo.
É o componente do tipo memo. Só que esse form ele não tem o... Ele não é visual. Não, não alterei não. É o cara que escreveu mesmo. É verdadeiro isso. O cara que é doido assim mesmo. É um projeto original mesmo. Então tem uma procedure nesse form principal aí que chama Go de letra. É tudo a criatividade do cara. Procedure é igual function, né? É uma função do programa. Então se nós formos descendo nessa procedure, nós vamos analisando as strings também, igual nós fizemos no outro. Então, olha o que nós encontramos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o primeiro aqui. Ó, primeiro tem um timer, antes de ir na procedure, tem um timer chamado tempo bom. O timer ele fica rodando, né, executando, a cada X segundos ele executa. Aqui está 10 o intervalo dele. Eu não sei se 10 segundos ou microsegundos. Não sei dizer esse tempo aí, qual é a nomenclatura. Mas a cada 10 segundos, vamos supor, o timer executa isso daqui, ó. No primeiro que nós vemos é referência a um arquivo chamado, lá no C, dois pontos, identificando. Você vê que o cara é bem culto para escrever. Ele escreveu identificando, um erro de português dele. Aí depois tem aqui, ó, file exists, provavelmente verificando se esse arquivo existe. E deve ser, se ele existir, ó, pega o memo e recebe provavelmente as strings desse arquivo, ó, load from file. Então ele fica verificando se existe o arquivo, e se existir ele carrega o arquivo dentro do componente memo, que é o componente chamado carrega sua alma. E aí depois ele chama a procedure chamada Go de letra, ó, esse timer aí. E aqui nós temos, no mesmo form aqui, nós temos a procedure logo no começo, Go de letra. Esse form só tem duas procedures, a do timer e a Go de letra. Então vamos ver a procedure Go de letra, o que ela faz, baseado nas strings. Vamos ver. Aqui, ó, tá lidando com o memo. Ó, memo.lines, strings.put, e aqui tem uma string, ó, que é bem significativo. A string original é assim, ó. Pra que recebe justus.spammer.brasil@gmail.com, vírgula, eduardopest@gmail.com. Tá.
Então tem uma string aí. Depois tem a strings list.add. Depois tem outra string, título, recebe, pest do Edu. Strings add de novo, abençoa, carrega sua aula. Get text. Aí tem uma string só com text, recebe. Strings list, add. Agora tem uma URL com PHP. Timer, finalizando. Aqui tem de novo, ó, referência ao C2 pontos identificando. Application.terminate. E finaliza, e não tem mais nada. Então, baseado nessas strings, dá para imaginar que os dados são enviados para através desse PHP para esses e-mails aqui, ó. Porque isso daqui são variáveis que são passadas para o PHP. Porque se nós utilizarmos um formulário, por exemplo, HTML, e criarmos esses campos no formulário HTML, e digitarmos esses dados em cada campo, e utilizar o método post para enviar os dados para essa URL aqui, ela vai receber os dados e vai conseguir processar esses dados. E eu fiz esse teste e quando a página ainda estava no ar. Eu creio que não deve estar mais. Mas eu fiz o teste e eu fiz um formulário HTML mesmo e mandei esses dados, esse formulário, e pus o action do formulário para esse PHP aqui. E aí eu consegui receber o e-mail que eu estava mandando, um e-mail fake. Eu acho que eu pus isso no blog. Deixa eu ver aqui. Eu passo o link para vocês. Esse malware aí o link aí eu descrevo todo esse malware. Se vocês forem no final do post, lá embaixo, vocês vão ver que eu fiz lá o form, cliquei em enviar dados, e aí eu recebi o e-mail depois. Tipo, esse PHP aqui pode ser que nem fosse malicioso. Tipo, pode ser que o site mesmo tinha esse PHP, só que ele estava aberto para receber dados de qualquer um. Por qualquer um, de qualquer lugar que mandasse esses dados por post para ele, ele conseguia enviar um e-mail. Então, isso daí é uma forma mais de aumentar o rastro, né, do golpe. Porque ao invés de fazer o próprio malware enviar os dados por e-mail, ele enviou através de um PHP que está hospedado na Rússia. E na Rússia, o domínio da Rússia, esses domínios russos, para a gente conseguir informações sobre ele é muito difícil, né? Então, fica mais difícil de rastrear. Então, a função dele mesmo era essa, de ler o arquivo que o real.exe gerou e depois abrir esse arquivo, né, e mandava por e-mail.
essa variável text aqui era onde ele colava a mensagem com todos os dados que ele pegou da vítima. E também dá para testar isso daí, ó. Agora sim dá para executar o malware, a gente já sabe o que ele faz. Ó, eu estou executando aqui o real.exe, o primeiro. Tem uma telinha até bem feita, ó. Tem uns erros de português aí, mas o visual dela até que é legal, ó. Aqui embaixo ele já mostra um tray icon aqui, falando para informar a agência, a conta. Ó, eu vou informar aqui. Ok. Ó, verificando. Ó, aquela tela lá que nós visualizamos no Delphi. Olha o tanto de campo que ela tem. Bom é que não tem validação nenhuma, aparentemente. Ah, tem algumas aí. E você vê que ele pede tudo que é informação. Ó, vou clicar em confirmar. Obrigado por sua atenção. O Banco Real agradece. Emissão e confirmação de autenticidade efetuado com sucesso. Ok, fechei. Então vai ter aquele arquivo lá no C2 pontos. Aqui, ó. Identificando.txt. Aí se abrirmos ele, estão aí os dados que nós digitamos, que nós tínhamos analisado já. Então era isso, esse malware aí. Na verdade, como que nós podemos dizer que isso daí é um arquivo malicioso, que é um programa malicioso? Quase que não tem nada que diz que ele é malicioso. Ele poderia ser considerado um programa normal de cadastro, desses que o pessoal faz em Delphi. Porque ele não altera nada no computador, ele abre uma tela de cadastro e esse cadastro é salvo em TXT. Então não tem muito como diferenciar se ele é um código malicioso ou não. Sobre o funcionamento dele mesmo. Lógico que manualmente, nós analisando assim, nós analisarmos dessa forma manual, aí sim nós vemos que ele é fake, né? Mas do ponto de vista de um antivírus, por exemplo, difícil ele considerar um arquivo desse malicioso. Então vamos lá. Então vamos para a aula de hoje. Então esse vai ser o assunto da aula de hoje, de amanhã. Que na verdade amanhã é só um lab. Hoje vai ter um lab também. E agora nós vamos começar a falar da análise dinâmica, de mais algumas ferramentas utilizadas na análise dinâmica. Nós vimos algumas ferramentas até então, né? Nós vimos o OLI, o OLDBG, né? Nós vimos os identificadores de arquivos, vimos o descompilador. E agora nós vamos ver mais algumas ferramentas que são muito úteis na análise também. Então,
O malware codifica em base 64. Aquelas strings que estão codificadas, você fez a descodificação delas, Felipe? Tinha alguma informação diferente? Legal. Então, quem quiser ir além, então o Felipe falou na página 288 do livro. Então, análise dinâmica é aquela análise que nós executamos o malware e monitoramos suas atividades. O que são essas atividades aí? São as interações do malware com o sistema operacional. Porque ele interage com o sistema operacional a todo instante, né? Quando ele está sendo executado. Então, com o uso de ferramentas, nós conseguimos pegar essas interações, essas atividades que o malware faz no sistema operacional. Então, nós usamos certas ferramentas para monitorar ou fazer o log de tudo o que o malware está fazendo no sistema operacional. E aí, analisando esse log, os relatórios das ferramentas, nós conseguimos entender muitas coisas do malware sem precisar abrir o código dele, para ler o código dele, o código assembly, por exemplo. Então, as ferramentas de análise dinâmica, elas permitem que nós façamos uma análise bem rápida de um malware. Porque é bem simples mesmo, é só você ativa as ferramentas, executa o malware, para as ferramentas e analisa os relatórios das ferramentas. E aí já você vai ter uma visão geral do que o malware faz no sistema operacional ou na rede, acessa a rede e tudo mais. Então a análise dinâmica ela é mais fácil de ser feita, porque precisamos apenas conhecer as ferramentas e saber um pouco diferenciar o que a ferramenta gera do malware e o que ela gera do sistema operacional. Então ela é mais fácil de ser feita. Inclusive também é mais fácil de ser automatizada. E tanto é que nós vemos muitas sandboxes que tem por aí que analisam automaticamente. Nós só mandamos o arquivo e ela analisa. Que é basicamente a análise dinâmica que elas fazem automaticamente. Então tem a Anubis, o VirusTotal faz isso agora através do Cuckoo Sandbox. Tem o Threat Expert. Tem várias dessas sandbox, esses sites que analisam automaticamente um arquivo que nós mandamos. E eles fazem, então, basicamente a análise dinâmica. Na página 180 da apostila, tem vários links de serviços que analisam automaticamente um binário. Uma delas é esse que o Bruno postou. Esse daí é o Cuckoo, né? É o Cuckoo Sandbox, que inclusive dá para instalar localmente. Então vamos começar a falar dessas ferramentas aí. Ops, caiu meu livro. Essas ferramentas de análise dinâmica.
elas têm categorias específicas também para cada uma. Então, primeiro, ferramentas de monitoramento de processos. É basicamente o gerenciador de tarefas do Windows, só que mais poderoso, que é o Process Explorer, que é mais utilizado para isso. Essa ferramenta ele também faz parte lá do conjunto de ferramentas da sysinternals, que é da Microsoft, né? E aí ela serve para visualizar todos os processos que estão executando no computador. Só que ela tem várias funções a mais. Por exemplo, tem um botão que é muito útil quando você clica nas propriedades de um processo, que é o botão Verify. Ele serve somente para processos da Microsoft, do Windows, e ele verifica se a assinatura digital do disco, do processo no disco, é verdadeira. Tipo, tá rodando lá o Explorer.exe, e aí se você clica no botão Verify, ele verifica se lá no disco o arquivo Explorer.exe possui a assinatura digital verdadeira da Microsoft. E aí você sabe se um malware alterou em disco ou não. Só que o botão Verify ele não verifica o conteúdo da memória do processo. Porque uma coisa é o processo em disco, o arquivo em disco, e outra coisa é ele executando na memória. O processo é quando ele executa na memória. Então, o botão Verify só verifica se o arquivo em disco não foi alterado, mas a memória daquele processo pode ter sido alterada já. Isso daí é chamado de Process Replacement, que é quando um malware, um arquivo, ele altera a memória de um processo legítimo, né, original. E aí ele consegue injetar código dentro daquele processo. E aí ele consegue fazer várias coisas, o que ele quiser. O pessoal que mexe com Metasploit deve conhecer bem isso, que tem a função de você deixar a sua shell, né, num processo específico. Por exemplo, você quer que o sua shell fique injetado dentro do Firefox.exe. Aí o Metasploit automaticamente injeta o código da shell dentro do processo alvo. E aí fica muito mais oculto, né? Fica muito mais furtivo fazer isso. Porque como alguém vai encontrar alguma coisa injetada dentro de um processo? Isso daí é muito mais difícil de encontrar do que num arquivo em disco, ou um processo já malicioso. Aí ó, o Bruno já deu a dica aí. Então, no próprio Process Explorer tem um método que nós podemos utilizar para tentar identificar alguma alteração de processo, de memória de processo, algum código injetado na memória de um processo específico. Isso é feito através da comparação de strings. Deixa eu ver aqui se eu vou continuar. Então, através do Process Explorer, nós podemos abrir, por exemplo, duas abas ou duas janelas do mesmo processo, e nós conseguimos verificar as strings dos dois processos, das duas versões, do processo na memória e do processo que está em disco, que é o executável que está em disco daquele processo. E aí nós conseguimos visualizar as strings dos dois. E aí, se tiver muita discrepância ou tiver strings muito suspeitas em um só, então pode ser que o processo tenha sido corrompido, tem alguma coisa estranha injetada nele. Então esse é um método que é possível
descobrir a injeção de código em algum processo. Lógico que é um método bem rudimentar, né? Não é muito avançado, mas para uma análise rápida, isso ajuda e fica mais rápido para fazer isso. Sim, Anderson, você dá para fazer com volatility também. Só que o volatility primeiro você tem que capturar a memória, né, do computador, a memória RAM, gerar um dump da memória total. E aí depois você pega essa imagem, esse dump aí que você gerou e roda o volatility em cima dele. E aí tem os comandos do volatility que você faz isso para descobrir código injetado dentro de um processo. Dessa forma aqui que eu estou falando é uma forma mais simples, né? Não tão avançada, mas é uma coisa que dá para fazer rapidamente. Então, às vezes ajuda, porque só com o Process Explorer você já faz isso. Você vê um processo rodando lá, e aí você já abre lá as propriedades e verifica isso daí. Nós vamos ter aula de volatility na aula sobre memória. Acho que é da segunda metade do curso. Essas ferramentas que eu estou falando aqui dessas internals, elas são muito úteis não só na análise de malware, mas para o dia a dia, descobrir problemas, ou mesmo para resposta a incidentes, que vocês me perguntaram, como que eu descubro se tem um malware no computador, por exemplo. Essas ferramentas, elas ajudam muito a isso. Por exemplo, o Process Explorer, nós conseguimos visualizar os processos e o conteúdo desses processos, as strings, a memória. E as outras que nós vamos ver agora, por exemplo, o Process Monitor, é bastante poderoso, porque ele captura tudo que é dado sobre um processo. E depois também tem o Autoruns, que mostra tudo que inicia com Windows. E aí essas ferramentas, elas acabam sendo úteis também para várias atividades diferentes. Pois não, Anderson, pode fazer aí. O OSSEC. Me falaram já do OSSEC, Bruno, mas eu não testei ainda. Se não me engano, na outra turma me falaram também. Daniel Cid é da Sucuri, né? O OSSEC é um ideia, como chama isso? HIDS, eu esqueci. HIDS. Anderson, você pode copiar normalmente. Eu te indico a fazer o seguinte: você está na máquina infectada, você achou o malware, você pega um pendrive que você esteja limpo e que não tenha problema de ser infectado. Aí você copia, zipa o malware com senha e põe no pendrive e depois você vê. Você copia mesmo com Ctrl+C, Ctrl+V. Mas isso é pegar um malware só, né? Se quiser tirar a imagem inteira do sistema, aí você faz uma análise mais detalhada depois. Mas se for um malware só, você achou o arquivo, você na máquina infectada mesmo você zipa com senha e você copia o arquivo zipado para um pendrive. Depois você leva esse pendrive para o seu laboratório, né? E lá na sua máquina virtual você dezipa e analisa ele. Tem que pôr a senha, senão os antivírus eles podem pegar ou não tem problema de executar sem querer também. Então, falando agora do Process Monitor, é uma ferramenta desses internos também. Ele permite que em tempo de execução nós monitoremos o que os processos estão alterando ou utilizando do registro do Windows, do sistema de arquivos, da rede,
processos também, criação de processos e threads. Então, em tempo de execução, ele mostra tudo que está ocorrendo nessas categorias aí de componentes do sistema operacional. O monitoramento da rede dele eu não recomendo muito porque é fraco, porque para a rede nós temos ferramentas muito melhores. Então, mas para registro do Windows, alterações, leitura, apagar chaves do registro, tudo, criação de arquivos no disco, criação de processos e threads, ele é muito bom. E é a melhor ferramenta que faz isso. Só que, como ela pega todas essas informações de todos os processos que estão rodando, então o relatório dela é gigante. E se você usar por um período muito grande, a RAM do computador vai encher. E ainda como nós utilizamos máquina virtual, então se você deixar muito tempo lá ela rodando e pegando os resultados, aí a memória RAM dessa máquina virtual vai encher e vai começar a ficar muito lento, vai travar. Então não utilize ela por um período muito longo, a não ser que vocês disponibilizem muita memória RAM para a ferramenta. Porque o relatório dela é muito detalhado. Cada atividade que ela pega é uma linha nova no relatório dela. Então, são milhares de linhas que são geradas. E também, para facilitar a nossa análise, ela permite que nós coloquemos filtros. Por exemplo, eu só quero pegar resultado do processo malware.exe. O resto ela ignora. Então aí fica mais fácil para analisar os resultados. Isso, Diego, ela vai acumulando tudo em memória. Tudo em memória RAM. Inclusive ela tem lá na barra de status dela falando quanto que ela está usando da RAM. E quantos eventos ela já capturou. Só que ela permite que você salve em disco depois o relatório, mas em tempo real ela vai salvando na memória RAM. Então os filtros, por essas razões, são muito úteis para que nós façamos análise depois. Porque aí, se nós salvarmos o relatório em em um arquivo em disco e depois com os filtros nós conseguimos também selecionar os processos que nos interessam só. E não só processos, como eventos, existe filtro para tudo lá. E essas categorias de atividades que ela pega, do registro de arquivos, de rede, processo e threads, é possível nós ativarmos essas categorias em separado ou do jeito que nós quisermos. Ela tem os filtros padrões, que são os botões que fazem isso, tem na barra de tarefas dela. E nós vamos ver essa ferramenta hoje também. Ferramentas para monitoramento de rede, nós já vimos em outra aula, né? Eu coloquei aí de novo, que elas fazem parte da análise dinâmica. Então é aquele lá que eu falei que se nós quisermos uma rede simulada, não liberar um malware para acessar a internet, recomendo o uso do FakeNet. E caso nós queiramos deixar o malware acessar a internet, aí pode usar o Wireshark para capturar o tráfego, ou, lógico, outros que vocês já forem familiarizados. Porque dizem o Wireshark, eu não sei se é a última versão ou as anteriores, mas ele tem vulnerabilidades, né? Poderiam ser exploradas para comprometer a sua máquina. Outra ferramenta bastante útil também é o Regshot, uma ferramentinha bem simples. E ela... Exato. O Regshot faz tipo um diff entre o registro antes e depois de ser infectado o computador. Então ela serve também para monitorar os arquivos. Os arquivos que são criados
apagados ou editados no disco, no sistema de arquivos. Você escolhe o disco que você quer monitorar, ou às vezes, se você quiser, você escolhe só uma pasta. E aí é bem simples mesmo. Primeiro você dá o primeiro shot, né? Que ela tira uma imagem, né? Um dump, uma foto do estado inicial do sistema. E aí você deixa a ferramenta minimizada. Aí você executa o malware, vai lá dar 2 cliques no malware, deixa ele executar um tempinho lá. Aí depois que você acha que ele já executou o tempo necessário, você tira o segundo shot. Segundo dump, né? Ou segunda foto do sistema. E aí a ferramenta ela compara o segundo com o primeiro e vê o que alterou. E aí ela exibe o relatório. E é bem simples também, uma ferramenta simples, mas muito útil. E que todo mundo usa essa ferramenta nesse tipo de análise aí de Windows. E permite que nós encontremos resultados rapidinho. E só tem que tomar cuidado são com os ruídos que o sistema gera. Porque, por exemplo, se você tira o primeiro shot e você faz outras coisas no sistema além de executar um malware, tipo abre outro programa, sei lá, carrega alguma coisa, e aí todas essas atividades vão entrar no relatório, né? Mesmo que elas não sejam maliciosas, elas vão entrar no relatório. E aí isso daí prejudica a análise, porque você vai ter que diferenciar no relatório final o que era do malware e o que era das suas ferramentas que você executou. Então é bom não poluir os relatórios, porque para todas as ferramentas o que você vai ter que adquirir com experiência e testes, né, e usando mesmo a ferramenta, é a capacidade de diferenciar o que é do Windows e o que é do malware. Porque mesmo às vezes você não faz nada no sistema, vai gerar coisa do Windows que não tem importância para a nossa análise. Então você tem que diferenciar isso, o que é do próprio Windows ou o que é do malware. Mas não é nada tão difícil assim. Então essa é mais uma ferramenta muito útil de utilizarmos. Então aqui eu coloquei uma sugestão da sequência de passos necessários para fazer análise dinâmica. Mas isso aqui é só um exemplo, uma recomendação, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Então, primeiro, com uma máquina limpa, né, com uma Windows XP lá limpo, você inicia o Process Explorer, inicia a rede, ou simulada ou real. Você tira o primeiro shot do reg shot e você executa o Process Monitor. Sim, Diego, ele faz isso e é o que eu vou falar também. Porque uma ferramenta pode gerar ruído para outra. E aí às vezes atrapalha. Como nós utilizamos as máquinas virtuais, uma análise mais clean, mais limpa, o ideal é você executar uma ferramenta por vez. Depois restaura o snapshot e executa outra. Porque aí você só vai pegar o resultado com aquela ferramenta sem nenhum ruído, ou com pouquíssimos ruídos. Mas aí vai da prática e do gosto de cada um quiser. Então isso daqui é como se fosse executar todas de uma vez, né? Mas lógico que sua observação foi muito bem feita, porque uma ferramenta vai gerar ruído na outra. Com certeza, é fácil visualizar e distinguir o que é ruído e o que não é. Mas o quanto menos tiver de ruído é melhor, né? Porque a nossa análise é mais rápida. Isso é questão de prática.
E aí aqui no passo 5, lógico, você executa o malware. Aí você pode observar no Process Explorer o que ele está criando de processos e tal. Aí depois você tira, depois de um tempo, você tira o segundo shot do Regshot para as demais ferramentas e salva os resultados, né? E aí por fim você analisa os relatórios. E aí você vai indo ferramenta por ferramenta e analisando os relatórios e o que o malware fez no sistema operacional, o que ele alterou. Esse passo 6 aí que eu coloquei, após certo tempo, tiro o segundo shot. Esse certo tempo é meio relativo, porque eu tenho visto comentários do pessoal que cria malware falando que, tipo assim, para você fazer seu malware não ser pego pelas sandbox, coloca um timer que a partir de, sei lá, 10 minutos, meia hora, ele execute. Por quê? Porque praticamente todas as sandboxes, esses serviços que analisam o malware automaticamente e mostram o relatório pra gente, pela web, eles têm um tempo fixo de execução. Por exemplo, ele executa o arquivo do malware. E eles esperam 60 segundos e se o malware estiver executando ainda, eles finalizam o processo e mostram os relatórios. E aí os caras estão comentando que se você colocar um timer, por exemplo, de 10 minutos, o sandbox não vai dar relatório nenhum do seu malware. Ou seja, vai ficar mais difícil para identificar as atividades do malware. Então, nós também, na nossa análise, se nós fizermos essa análise dinâmica, temos que ficar atentos com isso também. Pode ser que o malware tenha um timer e aí ele não esteja executando tudo ainda. Mas aí dá para ter uma ideia, se você executar um malware, colocar todas essas ferramentas e no final você não obtiver nenhum resultado, tipo o malware não alterou nada de nada, então tem alguma coisa suspeita aí já também. Aí você pode fazer uma análise mais detalhada. Carlos, eu não me lembro direito onde eu vi isso, mas foi em algum fórum. Desses fóruns. Esses fóruns que tem por aí mesmo, Guia do Hacker, eu acho. Eu passei pra você, né? É o Guia do Hacker ou o Fórum Hacker, não me lembro. É legal aí um post do Lenny. Ah, legal, não conhecia essa ferramenta não. A ferramenta modifica a hora do sistema de acordo com o que o analista especifica. Ah, não apareceu o link aí? Eu acho que só aparece pra mim, então. Vou colar aí. Ou senão, se vocês compartilharem o link e tirar o HTTP, ele vai. O meu aparece. Então tá aí o link. A ferramenta aí, ela automaticamente vai acelerando, alterando a hora do sistema e vai para enganar o malware, para ele achar que passou mais tempo. Legal. Então creio que as sandbox devem estar usando alguma coisa disso já também.
É a briga de gato e rato, né? Um inventa uma técnica nova, outro vai lá e faz a ferramenta e vai indo nessa. Não acaba nunca. O Lenny é um dos... Acho que começou o curso de análise de malware da SANS. Ele foi um dos que começou. Ele é professor da SANS e ministra o curso da SANS. Então essa daí é a sequência da análise dinâmica. Uma sugestão, mas como eu disse, talvez seja melhor executar uma ferramenta por vez e pegar o resultado dela. Depois restaurar o snapshot. Então agora nós vamos partir para o nosso lab. Nós vamos usar o Process Explorer e Process Monitor para fazer a nossa análise aí. Então podem startar a máquina virtual de vocês para iniciarmos. Então eu vou compartilhar aqui a minha máquina para fazermos o nosso lab. Esse vai ser o lab 501. Então vou copiar aqui no C2 pontos. Então nesse lab nós vamos usar só o Process Explorer e o Process Monitor. Não que na análise nós tenhamos que usar só esse, mas é que nesse, para demonstração, né, desse lab, das ferramentas, por enquanto só essas duas. Mas lógico que numa análise real temos que usar todas as ferramentas que tivermos à mão. Então vou startar aqui o Process Explorer. Ele já está adicionado aqui através do gerenciador de tarefas. Ele não quis abrir. Eu não quis abrir, eu vou abrir pelo... Aqui na pasta tem a pasta sysinternals. Vai ter o procexp. Então aqui tem o Process Explorer. Process Explorer, como eu disse, é uma versão mais poderosa do gerenciador de tarefas do Windows, né? Muito mais poderosa. Eu vou abrir também o Process Monitor. Procmon. Primeira coisa que abre junto é a janela de filtros, para nós já colocarmos algum filtro. Ele vem com alguns filtros padrões aí, que são filtros para não mostrar, por exemplo, o processo da própria ferramenta, porque não tem sentido mostrar, e algumas coisas do Windows, e de coisas que não tem utilidade para análise, ó. Então já vem com isso daí por padrão. Caso vocês queiram voltar os filtros para o estado inicial, é só apertar no reset. E aqui, por esses campos aqui, nós vemos como que é possível colocar filtros, ó. Várias categorias diferentes. Linha de comando, companhia, data, detalhes, duração, tudo que é tipo de informação é possível adicionar como filtro. O que acaba utilizando mais é pelo PID,
do processo e o nome do processo. E aí é só pôr aqui, pôr is e pôr o nome aí. Quando clicarmos no botão OK aqui, a ferramenta já vai começar a capturar os dados do que está rodando no sistema. E como agora não tem nenhum filtro, então todos os processos, tudo que eles estiverem fazendo no sistema, ela já vai capturar e vai exibir aí na tela. Isso daí vai enchendo, como eu disse, rapidamente a memória RAM da máquina virtual. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar aqui já no jeito para executar o malware. Eu salvei aqui no C2 pontos, lab 501. E aí, eu vou executar e rapidamente eu vou lá e clico na... Não, perdão. Primeiro eu vou ativar a ferramenta aqui e rapidamente executar o malware. Para que pegue o mínimo possível de ruído. Então vou dar OK, a ferramenta vai começar e já vou lá e executo o malware com 2 cliques. E depois nós vamos analisar os resultados. Então, OK. Ó, já está capturando tudo que está acontecendo. Já executei o malware, dei 2 cliques. Ele apareceu uma tela e sumiu. No Process Explorer nós podemos verificar se tem alguma coisa estranha já ou não. Ó, aqui embaixo no Process Monitor, ó, já está 16% da memória RAM, está cheio já. Ó, 7.000 eventos já tem, ó. Ó, quantidade de eventos que já foram capturados. Eu vou parar a ferramenta já. Acho que já deu tempo de capturar o que o malware estava fazendo. Para parar, você vai lá em File, Capture Events, ou Ctrl E. Aí você clica para desativar. Aí ele vai desconectar dos eventos. Aí já estava 20%. Aí já desconectou e já não está capturando mais. Já capturou bastante já. Ó, só nesse tempo ela capturou 9.051 eventos aqui no meu sistema. Caso em algum momento, em alguma máquina virtual, vocês mandem parar de capturar aqui e fique muito lento, tipo vários minutos e não para de carregar, tem uma técnica que dá para resolver isso, que é você salvar o arquivo antes de clicar em parar eventos. E aí você fecha a ferramenta, depois você abre o arquivo. Então se sua máquina estiver muito lenta para pausar a captura, vocês vêm em File, Save, não precisa mudar nada, você só altera aqui o caminho de onde você quer salvar o relatório, põe salvar, OK, beleza. E aí vocês podem fechar a ferramenta, que ela vai parar, e aí depois vocês abrem o relatório que foi salvo. Isso se caso a máquina esteja muito lenta para parar. Mas aqui a minha já parou rápido. Então, ó, todos os processos que estavam rodando foram capturados. Antes, aqui em cima, ó, esses botões são aquelas categorias que eu falei, que são os filtros padrões da ferramenta. Aqui no meu, os 4 primeiros estão marcados, ó, eles estão capturando. Então, ó, o primeiro é filtro de registro, para capturar informações sobre atividades do registro do Windows. O segundo é do sistema de arquivos. O terceiro é de rede. E o quarto, processos e threads. O quinto, Profile Events. Esse quinto eu nem sei direito falar o que é. Eu não uso. Então, basicamente, o de rede também eu não uso, então vou desmarcar aqui.
Os principais, então, são do registro, de sistema de arquivos e do processos. Como nessa análise eu já sei mais ou menos o que o malware faz, e para facilitar a nossa visualização, eu sei que o malware não altera nada no registro. Então eu vou desmarcar o registro também, só para ficar aqui mais fácil de visualizar os eventos. Então o primeiro aqui de registro eu vou desmarcar. E aí já facilita bastante para nossa análise. Então só está mostrando atividades relacionadas ao sistema de arquivos e a criação de processos e threads. Então nós vemos aqui, ó, cada linha equivale a um evento. E cada evento tem diversas colunas. Então a primeira coluna é a data, né, a hora que está ocorrendo o evento. Segundo, o nome do processo que está gerando o evento. O PID do processo que está gerando o evento. E a operação que ele está fazendo. Muitas dessas operações são da API do Windows, do conjunto de funções que o Windows fornece para as aplicações para interagir com ele. Tipo, se um programa quer ler um arquivo em disco no Windows, ele vai ter que chamar lá da API do Windows, da biblioteca de funções do Windows, a função read file ou create file, que está lá na DLL kernel 32, que é lá no system32/kernel32.dll. Então o Windows fornece várias funções para os programas poderem interagir com o sistema operacional. Nós vamos ver bastante sobre isso nas aulas de Windows Internals e Rootkit. Então essa coluna aqui, operação, na maioria das vezes são nomes de funções da API do Windows que o Windows fornece para as aplicações. E sendo assim, é possível também nós, por exemplo, se a gente não sabe o nome de o que uma função faz, lá na internet, no site da MSDN, é possível consultar. Por exemplo, eu vou aqui abrir uma janela do navegador só para mostrar aqui, ó. Isso nós vamos utilizar muito também em outras aulas. Ó, por exemplo, ó, read file é muito fácil, né? Eu vou aqui, ó, tem uma função uma operação chamada carry open. Então vou lá no Google e digito msdn carry open. Geralmente no primeiro ou segundo resultado já aparece. Deixa eu ver se é esse daqui. Não é essa daqui da carry open. Essa carry open já tá
um pouco mais diferente para encontrá-la. Isso daí a gente vai ver em outra aula. Vou pegar outro mais simples aqui, ó. Write file. O MSDN é o site para desenvolvedores de Windows. Ele tem a documentação da API do Windows. Todas as funções da API do Windows. Então, se você procura o nome de uma função, lá no site tem e explica tudo o que essa função faz. Por exemplo, eu digitei o write file, ó, escreve dados num arquivo específico ou num dispositivo de entrada ou saída. Aí ele explica detalhadamente os parâmetros que essa função recebe, ó. Explica o que é cada parâmetro, o que ela retorna, ó. E explica bastante coisa sobre a função. Exemplo de código e tudo mais. Ó, onde essa função está localizada, ó, DLL, na kernel 32. Então aí, esses nomes que aparecem aqui nessa coluna operação do Process Monitor, muitas vezes são nomes de funções que estão lá explicando no MSDN. E aí depois tem o caminho do arquivo, né, do processo que a operação está lidando, do evento, o resultado dessa operação, se teve sucesso ou não. E aí tem uma coluna chamada detalhes que dá mais informações sobre a operação. Então, aqui são todos os processos que estavam fazendo alguma coisa na hora que a ferramenta estava rodando. Ó, o Explorer, svc host.ez, ele estava lendo, tal. O que importa pra gente é o malware, né? Então, o melhor é irmos direto no malware. Como o nome do arquivo era lab501.ez, eu vou criar um filtro com esse nome de processo já. Só para exibir os eventos só desse processo aí. Então eu vou aqui em Process Name e coloco o nome do processo, lab-05-01.ez, e adiciono. E aí eu dou OK. Ó, aqui então ele já começou a exibir somente entradas, eventos relacionados a esse processo, ao processo do malware. Então o que ele fez desde que ele foi executado. Então aí nós vamos nas linhas para entender mais ou menos o que aconteceu com ele. Ó, então primeira linha, Process Start. E aí já tem o PID que ele iniciou. E aí ele cria a thread dele. E aí ele começa a carregar DLLs do Windows para ele executar corretamente, né? Então, nessa ferramenta é importante aquilo que eu falei de diferenciar o que é útil, né, para nossa análise ou o que é execução padrão de um processo no Windows. Não compensa ficarmos tentando descobrir o que toda linha faz, principalmente se essas linhas forem referentes a coisas do Windows. Tipo aqui, ó, kernel 32, load image de kernel 32. Isso aqui ele está carregando a biblioteca do Windows kernel 32. Então, por exemplo, esse arquivo aqui é coisa do Windows.
Então isso daí nós temos que ir analisando e tentando identificar de forma geral o que ele está fazendo. Uma curiosidade sobre a função createFile, essa que eu selecionei aqui, é que apesar do nome ser createFile, ela é usada também para ler arquivos. Para ler o arquivo, não só para criar um arquivo, ela é usada também para ler. Então não é porque tem o nome lá createFile que ele está criando um novo arquivo. Inclusive lá na MSDN tem falando isso. E aí para saber se ela está criando ou lendo um arquivo, aqui na coluna detalhes tem falando, ó, Desired Access, acesso desejado, ler dados e listar diretórios. Aí tem a Disposition, Open. Então aqui ele não está criando um arquivo, ele está abrindo. Então ele está lendo o svchost.exe aqui. O svchost é arquivo do Windows mesmo. Vamos descendo aqui. DLL, carregando DLL. Lendo svchost.exe. Então, lendo svchost. Ó, muito acesso ao svchost. Ó, create file, close file, create file, carry open, create file. Carlos, o svchost ele é um processo que serve de container para vários serviços do Windows. Por exemplo, se nós formos aqui ó, no Process Explorer, e se você pôr o mouse em cima de um svchost, você vê que tem vários. Aí o Process Explorer fala qual serviço do Windows que está rodando dentro desse processo. Container, vamos dizer, qual que eu poderia falar outra palavra? É uma base, tipo alguém me fala um sinônimo de container? Ele é usado para carregar vários outros processos, vários serviços do Windows. Ele tipo coloca tudo dentro dele, vários serviços do Windows, e ele serve de container para os serviços. Os serviços usam ele para rodar no Windows. É tipo um daemon do Linux. Então, ó, se vocês porem esse svchost aqui que eu tô, você põe o mouse em cima aí no Process Explorer, tá falando todos os serviços que estão rodando dentro desse svchost.exe. Então, são serviços do Windows mesmo. Então, o nosso malware, por enquanto, ele está lendo muito esse svchost aí, ó. O arquivo lá no disco do svchost. O arquivo do Windows. Continua aqui lendo. Vamos ver que ele acessa mais. Carregando DLLs. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não. Ó, ainda continua lendo basicamente só o svchost. Só que aqui ó, tem um evento interessante. Ó, o Lab 501 criou um processo.
automaticamente criou um processo. Ó, a operação aqui, o event chama process create. E ele criou um processo a partir da imagem, a partir do SVC host que está no disco. E aqui no detalhes fala o PID desse novo processo, PID 1036, e a linha de comando usada para criar esse processo, né, para executar o processo, que é o caminho C Windows System32 svc host.exe. O seu não tem, o Lab 501 não tem um evento Process Create? Talvez você não tenha deixado o malware executar um certo tempo para ele fazer isso. Você vai lá no filtros, nesse botãozinho aqui azul, ó, filter. Aí você seleciona aqui um filtro, process name. Aí põe is, deixa o is e põe o nome do processo do malware, que tem que ser exatamente como ele tá, o nome dele lá no disco, que é lab -05-01.exe. Aí você digita aqui nesse campo e depois você clica em add. E aí você dá OK. Com isso, o Process Monitor vai exibir somente eventos desse processo, do processo do malware. Igual o meu tá aqui, ó. Só tem 111 111 eventos aqui na minha tela nesse momento. Que são somente 111 eventos que o malware gerou. Ó, o Bruno compartilhou um link aí, não sei se apareceu para vocês. Eu vou colar. Referente ao SVC host. Então, no final aqui dos meus eventos, tem o malware gerou um processo a partir do SVC host. Então, esse processo novo vai chamar SVC host também, já que ele foi chamado na linha de comando aqui do SVC host.exe. Esse processo novo tem o PID 1036. Ó, nós vemos que após ele chamar o process create, ele fechou o arquivo do SVC host, finalizou a thread do malware do lab 501, finalizou o processo e fechou tudo. Ele matou o processo do lab. Beleza até aqui? A única coisa interessante então que o malware fez até aqui, pelo que deu para ver pelas linhas aí do Process Monitor, é que ele lidou muito com o SVC host do Windows e no final ele criou um processo novo a partir do SVC host, depois ele se auto-finalizou.
deu kill nele mesmo. E esse processo novo que ele criou, no meu, o PID é 1036. Ó, o meu Process Explorer, ele está aberto aqui ainda, ó. Então nós vemos nessa janela do Process Explorer, ó, a janela é em forma de árvore, né? É hierarquia de árvore os processos. Por quê? Porque nós temos um processo que vai chamando outro, que vai chamando outro. Um processo que chama o outro é chamado de processo pai. Então, o processo pai chama o processo filho. Então, nessa parte de cima aqui, o processo pai de todos esses daqui, até antes do Explorer, é o System, que é o próprio sistema. Então, o System chamou o smss.ez, ó, e o sms.ez chamou o csrss.ez, chamou também o winlogon.ez, e o winlogon chama o services.ez, e o services é o pai de todos esses que estão aqui, que são os serviços do Windows. Aqui tem o serviço do VirtualBox e tem depois os SVC hosts. Por exemplo, eu vou clicar aqui no primeiro SVC host, vou clicar com o botão direito em propriedades. Então ele nas propriedades dá várias informações sobre o processo. Aí tem o nome, ó, Generic Host Process para o Windows, serviços do Windows 32. Então é um processo que serve de host, processo genérico que serve de host para serviços do Windows. Nesse link que o Bruno passou, está explicando bem. Aí tem o caminho do processo no disco, a linha de comando usada para chamar o processo, para executar o processo, o diretório. E aqui, ó, tem um campo chamado parent, quem que é o processo pai dele, ou seja, quem que chamou esse SVC host. Aqui, nesse caso, é o services.ez, entre parênteses está o PID dele, que é o 712. E aí tem o usuário, autoridade NT e o hora de execução, de criação do processo. Então, o service.ez que chamou SVC host, ó. Vários esses outros SVC host. Se formos descendo, no meu aqui, por exemplo, nós vemos que começa uma outra árvore de processos a partir do explorer.ez, que são processos do usuário, são aplicações rodadas pelo usuário dentro do explorer.ez. E aí tem várias aplicações, ó, da VirtualBox, esse do Java que nem devia estar aqui, que é a atualização do Java. Vou finalizar as ferramentas que estou executando. E por fim tem um processo SVC host embaixo de tudo, ó. E ele não tem pai, ó. É um processo órfão. Ó, porque minimiza as telas e ele não tem pai. O pai dele morreu. Mas dá pra saber quem que era o pai dele, ó. Se você clicar, ele tá rodando ainda. Se você clicar com o botão direito, propriedades. Aqui no campo pai, ó, parent. Quem que gerou esse SVC host, ó? lab501.ez. E o PID do lab501. Ele é órfão mesmo, ó, porque nós vimos que o lab5 ele finalizou.
E aí nós temos a linha de comando, o caminho onde ele foi chamado e tal. Então esse processo, inclusive, é só, no meu caso aqui, bater com os dados que gerou aqui, ó. O Lab5 gerou o SVC host com o PID 1036, que é exatamente o PID que tem esse arquivo SVC host aqui, esse processo SVC host. Então, dessa forma, deu para descobrir, por exemplo, com o Process Explorer, que esse SVC host é um SVC host suspeito, né? Primeiro que ele não foi gerado pelo services.ez do Windows. Ele não está na hierarquia do service. E lógico que ele foi gerado a partir de um arquivo suspeito, que é o nosso malware. Tá, então, como eu disse, por exemplo, o Process Explorer é possível fazermos uma triagem inicial de processos suspeitos ou não, né? Que abriu o Process Explorer numa máquina suspeita e você vai fazendo essa triagem de processos pelo nome, pelas propriedades dele, para identificar algo suspeito. Então vou clicar de novo aqui nas propriedades desse SVC host suspeito. Lembra que eu falei daquele botão Verify? Que ele verifica se no disco o arquivo é realmente original da Microsoft. Esse botão está aqui, ó. Então, ele verifica se o arquivo que chamou o processo, que é esse aqui que está no path aqui. Ou seja, lá em Windows System 32 svchost.ez, se esse arquivo ele é o original da Microsoft mesmo, que está em disco. Então, eu vou clicar em Verify. E aí, ele mostra aqui, ó. Ele criou esse parênteses aqui, ó. Verified. Então, verificado. Então, o arquivo que está em disco é original mesmo. Command line é o comando que foi usado para iniciar esse processo. Porque às vezes são passados parâmetros, né, pela linha de comando. Nesse caso não passou nenhum, mas às vezes são passados parâmetros. Os argumentos. Porque ó, o outro SVC host tem, ó, argumento. Ó, o SVC host original, ó, tem lá SVC host -k decon launch. Já esse suspeito aqui não tem nada. Então o SVC host que está no disco é o verdadeiro. Então não tem como falarmos que o malware alterou o SVC host no disco e executou ele depois. Então é um SVC host verdadeiro. Outra coisa que podemos continuar na análise, porque nós pegamos todos os eventos aqui no Process Monitor, mas ele só está exibindo os eventos do malware, do lab05.ez. Mas, como nós temos o PID já do processo suspeito, do SVC host suspeito, eu posso adicionar esse PID como um filtro para verificar o que esse processo aí está fazendo. Ele está em execução. Então, vou aqui em filtro. Vou excluir esse aqui, tanto faz. Então, eu vou pôr aqui PID igual a 1036. Esse é no meu caso, né? De vocês vai ser diferente. Vou adicionar. Eu tenho que tirar porque senão aqui ele fica com... Ele fica querendo pegar os dois e não pega. Então tira do processo, remove e deixa agora só um com PID
e o PID do processo SVC host que foi gerado pelo malware. Vocês aplicam, dá OK. Tá. Então, ó, SVC host, PID 1036, aí começa os eventos desse processo aí. Process start, thread create, carregando as DLLs do Windows, nada demais. Carregando a kernel 32, outras. Nada demais ainda. E não pegou nada de interessante, ó. Nada demais. Bem suspeito, bem, como fala, furtivo. Não tem pegando nada de estranho. Só que o processo ele ainda está executando, né? Nós vemos ali no Process Explorer, está aqui ainda executando. Não sei se está fazendo alguma coisa, mas está executando. Então nós podemos ativar também de novo o Process Monitor para capturar em tempo real o que só esse processo está fazendo. Porque aqui nós estamos analisando o log, né, que eu salvei, não em tempo real. Isso daí foi quando executou o malware. Então o que eu faço? Eu dou um clear aqui, buffer overflow. Onde que você viu isso? Não, não vi nada disso não. Cadê? Ah, tá aqui. Eu não sei porque que deu isso daí de buffer overflow. Deu. Ele tentou fazer alguma coisa aí e deu buffer overflow. É uma coisa a ser analisada, mas não sei o que é. Então eu vou capturar agora o que ele está fazendo em tempo real. Então eu vou limpar primeiro a tela aqui. Tem esse botão aqui, Clear. Só ver o filtro. O filtro está certo já, ó. PID 1036. E aí eu vou mandar capturar eventos. Então tudo que o malware estiver fazendo nesse exato momento, ó, já ativou, ele vai ser capturado aqui. O Guilherme já viu aí sobre o comportamento do malware. Ó, por enquanto ele não está fazendo nada. Ele está rodando, mas está parado. Enquanto isso, vamos voltar ali no SVC host suspeito. E aí nós vamos matar a charada. Ou quase.
Eu falei nos slides sobre o botão Verify, que ele verifica em disco, mas eu falei que ele não verifica na memória, se a memória do processo foi corrompida, ou se tem uma coisa injetada na memória de diferente. Então, para termos uma análise inicial da memória e ver se ela está igual ao que ela está em disco, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu já estou aqui com uma janela de propriedades aberta do SVC Host suspeito. Eu vou abrir outra janela de propriedade ao mesmo tempo, ó. Então é só clicar aqui de novo em propriedades. Ó, agora tem duas janelas propriedades. Eu vou aqui na aba strings, nos dois, e aí vocês veem que aqui embaixo tem a opção image ou memory. Então isso aqui exibe as strings da imagem em disco ou da memória. Então a primeira está em disco, a segunda eu vou pôr memória. Isso daqui é para ver se o que está em disco ou o que está em memória é muito diferente do que está em disco. Porque as strings que estão em disco, elas deveriam ser bem parecidas com as que estão em memória, num processo comum, né? Num processo normal do Windows. Então nós vamos comparar isso. Ó, a primeira janelinha minha aqui é da que está em disco, do SVC Host original que está no disco. Então, vou verificando aqui as strings. Ó, Generic Process para Windows 32 Services. É só para bater um olho assim e ver se tem alguma coisa de diferente. O nome de funções do Windows. Tá. Esse é o que está no disco original. Ó, o começo do que está no disco e o começo que está na memória. Ó, na memória já mudou. O começo é totalmente diferente, ó, das strings. E eu vou verificar aqui da memória agora, ó. Microsoft Visual C++ Runtime Library. Ó, nome de funções. Agora aqui já aqui já mata a suspeita. Ou já deixa a suspeita mais verdadeira. Ó, uma string que tem aqui na memória e não tem no disco. Practical Malware Analysis.log. E aí tem lá Shift, Enter, Backspace, Tab, blá blá blá, Caps Lock e tal. E você vê que no disco não tem nada. Não tem nada disso, ó, da imagem que tá no disco. E vocês já mataram a charada aí. Então, o que está na memória não é o que está no disco. A memória foi alterada desse SVC host aí, suspeito. E aí, nós achamos um arquivo chamado practicalmalanalysis.log. Que .log já é suspeito, né? Deixa eu ver se o meu capturou alguma coisa aqui. Sem nenhum evento, ó. Mas aí, como o Guilherme já disse antes, se você digitar alguma coisa, ó, vou abrir meu navegador, Firefox, bb.b.br, acessando o Banco do Brasil, senha, enter,
Salvar. Fechar. Fechar. E eu vou voltar no Process Monitor. Olha a quantidade de eventos que o processo gerou. E olha aí o nome dos eventos. SVC host, create file, c2.practicalmalwareanalysis.log. Desejado, acesso desejado, escrita. Write file, close file, create file, write file. Ó, só escrevendo no arquivo. Escrevendo tudo no arquivo. Então o arquivo vai estar lá, né? Aqui, ó. practicalmalwareanalysis.log. E aí tudo que eu digitei. Inclusive ele pega o nome da aplicação onde você está digitando. Pegou até dos filtros do Process Monitor, o Ctrl V que eu dei. Process Explorer, o Enter. Bloco de notas, Firefox. Bloco de notas, ó. Salvar como. Então, dessa forma nós descobrimos que é um keylogger. Que esse malware aí, ele usou o SVC host para executar as funções maliciosas dele. E fica mais furtivo dessa forma, né? E foi lá, chamou o SVC host, depois que o processo do SVC host original rodou, ele injetou o código dele. Ele também é como se ele tivesse usado o SVC host da mesma forma que os outros usam, né? Só que ele usou para fins maliciosos. Como nós vimos, o SVC host, é um container de serviços. Sim, o SVC host ele é bem usado para tudo que é tipo de malware. Pelo fato de ter vários SVC hosts assim e as pessoas não saberem muito bem o que é, então ele é utilizado para esse tipo de malware. Eu não creio que eu não sei como ele gerou essa alteração na memória, mas acho que não foi injeção de código não, em processo. Eu acho que ele usou os métodos originais do SVC host para executar serviço dentro dele. Porque se fosse injeção de processo, nós iríamos ver aí. Nós iríamos ver o process, create remote thread, write memory. Eu não lembro eu não lembro o nome das funções. Eu estudei isso para a prova, mas não lembro. Então nós não vimos o uso de nenhuma dessas funções de injeção de código. Então basicamente ele usou o SVC host para executar um código dentro dele. Eu acho que dá para fazer isso em forma igual os outros serviços do Windows fazem, mas eu não sei exatamente como que é isso daí feito. O Guilherme, para você descobrir se ele ficou na inicialização, você vai lá na pasta de sysinternals, tem a ferramenta autoruns. Essa daqui, ó, autoruns. Ela mostra tudo que inicializa com Windows. Aí demora um tempinho aí para carregar.
E aí aqui na primeira aba é tudo, mas é legal indo de categoria por categoria, ó, nas abas. No logon, ó. Então, se o malware executa com Windows na inicialização, ele tem que ter uma chave em alguma dessas categorias aí. E é até fácil de identificar quando existe. É só ir nas abas e verificando, ó. Explorer com Internet Explorer, serviços, drivers. Essa Autoruns é outra ferramenta que é extremamente útil na análise de malware e também na resposta a incidentes. Ele só não vai aparecer aqui se for um rootkit, mas mesmo, por exemplo, se for um rootkit do kernel, ele vai ter que ter um serviço, na maioria das vezes, para chamar o rootkit, o driver. Quase, a maioria das vezes, os malwares comuns vão estar aqui. Ele só não está aqui se ele enganar a ferramenta. Nós vamos ver essa parte de rootkits também. Então, como ele utiliza o SVC Host para fazer isso, eu não sei detalhadamente. Uma coisa a mais para pesquisar também. Eu acho que deve ter métodos comuns de programação que dá para usar o SVC Host. Então, isso é um keylogger bem simples e ele não tem persistência no sistema, ele não executa quando o Windows reinicializar. É bem simples e também ele só serve para isso, é para demonstração mesmo, que inclusive pelo nome do arquivo vocês veem que eu retirei do livro, esse daí. É um exemplo do livro, de um lab do livro. Ele não teria muita utilidade, primeiro porque não inicializa com Windows, segundo porque ele não faz nada com esses dados, esses dados que ele captura. Porque ele tinha que mandar para alguém, né? Ou tinha que fazer alguma coisa com esses dados, mas ele só captura e salva aí. Tinha que xingar o cara mesmo. Ia ser muito tosco. Então era isso, a aula de hoje. Nós conseguimos chegar na aula certo. Os que estava atrasado já não está mais. Estamos no tempo certo da aula já. E aí amanhã nós vamos fazer o Lab 502, que a aula inteira vai ser só de um lab com técnicas diversas, tanto de análise estática como dinâmica, para analisar outro malware, com várias ferramentas. E aí nós vamos aumentando nosso arsenal de ferramentas e técnicas. Então beleza, pessoal, obrigado. Então até amanhã, boa noite a todos. Amanhã estamos de volta. Pode, Guilherme, pode sim. Fique à vontade. Partiu, cama. Hoje é a primeira aula sua, né, Guilherme? Ao vivo? Sim, lembro. Boa pergunta, Guilherme. Aí a imaginação é o limite.
Mas deu certo esse método que você fez? Dessa forma que você falou, eu nunca fiz. Mas o que eu já fiz é usar o script em Python. Deixa eu pegar o arquivo que eu tenho. Será que não tá nos labs aí? Deixa eu ver. Com a ajuda do Immunity Debugger, que é um debugger baseado no Oli, o Immunity Debugger é a mesma coisa do Oli, só que ele tem uma interface em Python, que dá para você executar scripts em Python para interagir com o debugger. E aí você consegue pôr breakpoint, alterar a memória, tudo por scripts em Python. E aí dá para você fazer isso daí automático. Mas não é simples assim também de dar um trabalho de você. Tem que analisar o que é passado como parâmetro e depois pegar o retorno. Eu tenho os arquivos que eu dei uma palestra sobre isso. É um dos tópicos da palestra, era isso daí. Eu tenho todos os arquivos, deixa eu ver aqui. É uma outra forma de fazer isso. Acho que tá bloqueando também, deixa eu... Vou copiar para você aí, Diego, o e-mail. Aqui achei o link, Guilherme. Guilherme, esse arquivo aí, ó, tem todos os arquivos que eu utilizei para fazer esse script que eu falei. Tem, acho, até o malware deve estar aí. Se tiver senha, é infected. Se tiver alguma senha esse rara aí. Aí dá pra você analisar o que eu fiz. Mas o script que ele faz, ele roda em cima do Immunity Debugger, em Python. Ele vai em todos os locais que a função de descriptografia é chamada. Ele pega a string, passa a string como parâmetro, executa a função, pega o retorno e vai para o próximo local. Tudo automático. E aí ele vai descriptografando uma por uma, só que automático. Então tem várias formas de fazer isso. Aí é criatividade mesmo. Cada um. Se alguém achar uma forma nova, melhor é só falar. Então, beleza. Guilherme, se você, aí depois que você vê os arquivos, tal, analisar tudo, aí se tiver mais dúvidas, fica à vontade. Então, beleza. Então, eu vou indo. A sala fica aberta, acho que fica aberta, né, quando eu saio. Se vocês quiserem ficar madrugada aí conversando. Falou então, pessoal. Abraço. Até amanhã.